Amigos, povo querido do meu Brasil, povo querido das nações, seja muito bem-vindo a este canal. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, sobre os teus negócios e sobre o teu trabalho. Você já conhece o bom pastor? Pois é sobre ele, sobre o bom pastor, que nós vamos ouvir o que o Senhor Jesus tem a nos ensinar neste vídeo. Vamos ler lá em João capítulo 10. Nós vamos ler hoje os versículos de 1 a 4. Esta é a parábola do bom pastor. É uma parábola comprida e nós vamos fazer, acredito que, 3 vídeos sobre esta passagem bíblica, para que o vídeo não fique ali comprido demais, tá bom, gente? Então vamos ler ali do versículo 1 até o versículo 4. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nesta parábola de Jesus, nós temos três personagens principais. Três. É o bom pastor, que é o próprio Senhor Jesus, é o mestre, né? E temos a ovelha. Falando em ovelha, ovelha é um animal frágil. Ovelha é um animal de visão curta, de visão míope. Ovelha, ela tem a tendência a se perder, né? E a ovelha, ela não tem a capacidade de se defender. E o Senhor nos compara com uma ovelha. Por isso que ele se coloca como, se apresenta para nós como o bom pastor, aquele que nos guia, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que cuida das suas ovelhas. Então, nós temos três personagens: o bom pastor, a ovelha, e o terceiro personagem principal desta parábola é o ladrão. Hoje não vou falar muito sobre o ladrão. Num próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre o ladrão. Pois bem, queridos, então a parábola de Jesus começa dizendo que, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, o ladrão, ele vem, né, ele tem interesse na gordura das ovelhas. O ladrão é saqueador, ele tem interesse na lã das ovelhas. Tá? Mas a Bíblia continua dizendo lá no capítulo 2, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é o pastor das ovelhas? Cristo é o pastor das ovelhas. Lembra que lá em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Aqui ele está dizendo: eu sou o bom pastor. Né? O bom pastor, aquele que, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. O ladrão, ele entra de outra forma, de outra maneira. Ele tem outros interesses, porque ele é saqueador. Mas o pastor, o verdadeiro pastor, ele cuida delas. Né? E continuando no versículo 3, ele diz: a este o porteiro abre o curral ali das ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz. Note que a Bíblia está dizendo que as ovelhas do bom pastor, as ovelhas de Cristo, ouvem a sua voz. Elas conhecem a sua voz. Como é que nós vamos conhecer a voz de Cristo? Meditando na sua palavra, lendo a sua palavra, falando com Deus, batendo um papo diariamente com o Senhor, ouvindo homens e mulheres de Deus que pregam a palavra de Deus, uma palavra bíblica, uma palavra cristocêntrica, né? Uma palavra que venha edificar de fato a tua vida, que não tenha interesses pessoais, interesses extra-bíblicos, né? Interesses de coisas materiais, pois essa é a parte do lobo, é a parte do ladrão, é a parte do saqueador.
né? Tem interesse na gordura das ovelhas. Pois bem, continuando lá no versículo 4 diz: E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Note que no versículo 3, a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a sua voz. No versículo 4, diz que as ovelhas conhecem a sua voz, conhecem a voz do bom pastor. Você conhece a voz do bom pastor meditando na sua palavra, conhecendo o que Deus tem para você, o que a Bíblia te ensina. Então, você precisa, caso você ainda não faça, ter momentos com Deus, ter relacionamentos com Deus, ter relacionamento com a sua palavra. Ouvir homens e mulheres de Deus que pregam a palavra de Deus, para que você comece a aprender a ouvir, né, a palavra de Deus, para que você comece a ouvir a palavra, a voz do bom pastor. As ovelhas ouvem a sua voz e elas conhecem a sua voz, a voz do bom pastor. Mas a Bíblia ainda continua dizendo, no versículo 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Ou seja, as ovelhas do Senhor, as ovelhas do bom pastor, elas são conduzidas pelo bom pastor, são conduzidas pela palavra de Deus, são conduzidas pelos seus ensinamentos. Quando alguém busca outros ensinamentos, quando alguém busca viver fora dos padrões ensinados pela Bíblia, por Cristo, você está vivendo para outro pastor, provavelmente para o ladrão e saqueador, e não para o bom pastor. O bom pastor, as ovelhas do bom pastor ouvem a sua voz, conhecem a sua voz. E você já conhece a voz do bom pastor? E você tem ouvido a voz do bom pastor? Bom, queridos, o bom pastor decidiu ir à cruz. O bom pastor, ele decidiu cumprir o propósito de Deus. O bom pastor decidiu obedecer a Deus indo à cruz. O bom pastor, ele decidiu ir à cruz por você, por mim e por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti e que ele te dê a paz. Um grande abraço. Nós vamos voltar num próximo vídeo falando um pouco mais sobre a parábola do bom pastor mencionada por Jesus em João 10. Um grande abraço.